Bom dia, meus amores. Vamos lá, mais uma semana, meia semana online, né? Meia semana online, meia semana na escola, né? A gente vai, para quem tem duas aulas seguidas, nós vamos ficar online. Para quem tem aulas que não são dobradinhas, normalmente não vai dar tempo da gente ficar em casa a semana toda. Nós vamos ter só essas duas primeiras aulas online e as outras na escola. Vamos lá? Matéria de hoje, então, aula número 6. Sociologia, viver para o trabalho e o consumismo. Isso é uma pergunta, tá? Então, vamos enfatizar a interrogação. Viver para o trabalho e o consumismo? É isso? É isso que a gente acha da vida? É verdadeiro essa afirmação que a gente vive para o trabalho e para o consumismo? Nessa aula de hoje, então, o conteúdo dela é o trabalho na sociedade de consumidores, o impasse ético-político das sociedades de consumidores, que vai afetar a infelicidade como um subproduto e a produção de consumidores falhos. Nós vamos também trabalhar a cultura do lixo e do desperdício. E vamos tentar produzir e consumir a qualquer custo impactos na saúde e no trabalhador consumidor no meio ambiente. Eu digo nós vamos tentar porque nós vamos tentar entender o que acontece com isso, né? O objetivo dessa aula, então, é retomar a relação entre o consumo e o consumismo. Nós já falamos até sobre problemas socioambientais que têm relação a esse consumismo exagerado da sociedade moderna, né? Nós vamos analisar também e avaliar alguns impasses da sociedade de consumidores relacionados ao consumo e ao aumento de transtornos psicológicos, das desigualdades e da degradação ambiental. Aí já vemos uns temas que já partem para umas questões mais graves, que são as questões de saúde e são questões de degradação ambiental, né? Próximo slide, por favor. Temos aqui uma imagem. Vamos ver o que diz. O ideal de felicidade na atualidade está muito atrelado ao consumismo, que é um fenômeno central na organização da sociedade e das relações sociais. O que a imagem ao lado diz sobre isso e o que os contrastes da imagem indicam sobre as consequências desse ideal? Nós temos aqui trabalhadores da reciclagem, né? Eles estão aí separando um material, pelo jeito eles devem estar num lixão, porque tem entulho de um lado aqui, tem material encharcado do outro, tem daqueles totem que coloca em cima do carro, um armário. Eles devem estar separando ou catando ainda o material reciclado para poder reutilizar e reintegrar na sociedade. Bom, aqui nós temos alguns temas importantes. Temos uma sociedade de casas, apartamentos lá embaixo. Temos uma sociedade de trabalhadores de reciclado aqui em cima. E temos uns ambientes da cidade lá embaixo. E temos o ambiente da coletagem aqui em cima, que é um ambiente que, pelo jeito, aqui parece um depósito descartado, né? De descartado que eu digo, porque não é de descartáveis, é de descartado. São lugares onde as pessoas jogam entulho, jogam lixo, jogam qualquer tipo de objeto, né? Então temos alguns pontos aí que tem que ser estudado para ver esses contrastes entre essa cidade, um ambiente cosmopolitano, fala bonito, e as pessoas aqui, presumivelmente, a situação de quem está nos apartamentos, vivendo confortavelmente, é melhor do que a de quem está coletando ou separando esse entulho, esse lixo. Próximo slide, vamos ver. Bom, trata de algumas reflexões sobre essa mesma imagem, tá? Então, aqui nós já temos que essa imagem o que significa que não,
perguntas, então, vamos lá. O que significa não dispor de recursos e de meios para ser consumidor na sociedade moderna? Então, presume-se que as pessoas que estão aqui consomem diferente das pessoas que estão lá. Porque consumir, todos nós consumimos. Mas a forma com que se consome as pessoas do lado de cá é diferente das pessoas do lado de lá. Aqui tem o que significa estar desempregado nessa sociedade urbana principalmente, onde nós vivemos. Estar desempregado significa não ter renda. Vale qualquer forma de trabalho, mesmo precarizado, desde que seja possível satisfazer o consumismo. Observamos aqui então que essas pessoas estão realizando um trabalho, tá? Eles estão trabalhando. As condições de trabalho deles são muito piores do que quem trabalha no banco, do que quem é um médico, quem é um advogado, quem é um motorista do ônibus, tá? As condições são diferenciadas, tá? Esses estão envolvidos num ambiente mais poluído, eles estão envolvidos em condições menos favoráveis, a saúde deles está em risco, tá? Eles podem aqui estar trabalhando, podem não, com certeza, estão trabalhando no meio de animais, tipo ratos, né? Escorpião, pode ser mordido, pode ser cortado por caco de vidro, pode ser cortado por algum ferro, algum outro tipo de material que possa machucá-los. Podem cair, se machucar, tem um esforço enorme. Então, vários são os fatores que influenciam. E quanto ao dispor de recursos e meios para a sociedade de consumidores, nós podemos analisar assim: comer todos precisam. Então, tanto o que cata o reciclado como o que está guardadinho naquele apartamento, eles vão comer. Eles usam roupas, eles têm um sapato, eles tomam água. Porém, existe uma diferença entre o pessoal que está na região urbanizada com o pessoal que está nessa região que é mais marginalizada, né? A qualidade do consumo nessa área da sociedade é muito pior do que o dessa, né? E na própria sociedade onde nós temos a urbanização como ponto central, nós também temos uma diferença de consumo, tá? Não é porque eu moro na cidade que eu consumo igual a quem mora na cidade, não. Da mesma forma, tem uma diferenciação. Em todos os eixos da sociedade tem uma diferenciação. Às vezes, você come a pizza onde custa 100, o outro come a pizza onde custa 30. Os dois comem pizza. Mas qual é o fator que diferencia esse preço? É a qualidade? É o atendimento? Porque assim, se você tem as duas colocações que eu acabei de dizer aqui, os dois vendem a pizza, um vende a 50, outro vende a 20, algum diferencial tem que ter. Senão todos, não é só a ganância por lucro, tá? Então, tem que ver que às vezes um bairro nobre, o aluguel é mais caro, a conta de água, a conta de luz, o funcionário ganha mais, né? A empresa é registrada, a outra empresa não é registrada. Então, tudo isso força uma demanda sobre o preço do consumo, tá? Então, nós temos umas imagens aqui das pessoas carregando na sacola a sua cabeça. E aqui temos uma identificação do que significa. No consumismo contemporâneo, as identidades são moldadas pelo que se consome e a aparência e o pertencimento e o valor social passam a depender do acesso a bens e marcas. É como um telefone. Se eu tenho um telefone de uma marca X, outro tem de uma marca Y, e dessa marca Y é uma marca top de linha, é um status a mais que a pessoa tem. Porém, os dois recebem mensagens de WhatsApp, os dois tiram fotografia, os dois fazem ligação, os dois guardam os arquivos perfeitamente, os dois servem para consulta no Google, tá? Só que o meu é mais bonito, é mais elegante, é mais top. Então,
essa diferenciação existe em todos os âmbitos da sociedade. Quando eu digo meu por dizer, porque o meu, coitado, é um dos piores. Então, nas últimas aulas, nós até vimos que o consumo deixou de ser apenas uma necessidade e acabou por se tornar um elemento central da vida social, né? Que nós estamos vendo que é uma necessidade você consumir e é uma necessidade você consumir com algum estilo. Você sempre quer uma marca de sapato melhor, porque a qualidade é melhor, né? Às vezes tem esse consumismo, é atrelado a uma condição de uso que você, por mais tempo, um tênis de uma marca boa dura muito mais tempo do que uma marca de regular para péssimo, né? E o consumismo, então, passou a organizar comportamentos, relações, identidades, influenciando como as pessoas se veem e como as pessoas são vistas, né? A lógica de ter se sobrepõe à lógica do ser, e isso acaba valorizando bens materiais e bens de consumo. Agora vamos lá. No consumismo, as consequências e os seus impasses são as transformações do mundo do trabalho e a emergência do consumismo como fenômeno central da sociedade contemporânea, o que tem gerado consequências sociais, ambientais e, ao mesmo tempo, impasses ético-políticos para o seu desenvolvimento. Desses nós temos alguns exemplos aqui que são, primeiro, o consumo maior e o menor número de trabalhadores. Isso gera o que? Um desemprego estrutural. Isso vai funcionar da seguinte forma: para diminuir os custos da produção e aumentar as vendas, acabam se investindo em tecnologia que substitui ou precarizam o trabalho e o trabalhador. O trabalho vai sendo substituído e precarizando, porque quem não se evolui junto com a tecnologia que vem chegando para diminuir a produção, para diminuir o número de funcionários e aumentar a produção, acaba trabalhando de uma forma mais precária. Às vezes, no mesmo ambiente, ele perde o emprego de operador da máquina e acaba sendo só alimentador daquela máquina. Então, ele passa a ser um ajudante. Tá? Vamos lá. Mais consumo, menos consumidores. A outra condição. Se você tem mais consumo e menos consumidores. Como pode isso? Com relação à desigualdade. Tá? Então, o consumismo, ele depende da capacidade de consumo do indivíduo. Tá? Se você tem dinheiro, você consome. Se você tem pouco dinheiro, você consome pouco. Se você tem dinheiro nenhum, você consome nada. Tá? E aí essa diferença é que esse consumo aumenta em certas camadas da sociedade. Tá? Então, o consumismo depende da capacidade de consumo do indivíduo, mas nem todos conseguem participar desse circuito de consumo. Às vezes você come pizza uma vez por mês, mas tem família que come 3 vezes por semana. Né? Então existe uma diferença de consumo entre os consumidores. E esse consumo ele não é igualado a todas as camadas da sociedade. Então, por isso tem mais consumo e menos consumidores. Tá? Mais consumo e menos recursos naturais. O problema acarretado aí é a degradação ambiental, né? Como nós já falamos na aula anterior, porque essa aula de hoje, em falar nisso, ela tem tarefa, tá? Eu vou deixar depois a tarefa registrada, a gente faz a sala de aula, a gente faz a correção na sala de aula, tá? Então, mais consumo, menos recursos naturais. A agressão e degradação ambiental. Nós temos, então, esse modelo que exige uma produção e mais recursos cada vez mais infinitos. E os recursos naturais são finitos. Né? Então, o que a gente está buscando é uma equidade entre o que se consome e o que se agride à natureza. Esse é um dos principais assuntos que a gente vem tratando desde o início desse bimestre com relação às questões ambientais. E é uma questão muito atual, porque a gente está vendo
a reunião de países para poder ver se consegue. Tá? Zygmunt Bauman é um pensador e em 2008 ele mostrou esses impasses que têm aspectos sociais, econômicos e ambientais. Um deles é a infelicidade como um subproduto. Né? A criação de desejos infinitos nunca é plenamente satisfeita. Existe uma necessidade de consumir sempre mais em busca da felicidade, em busca de mais felicidade. Existe um ciclo vicioso que ele funciona com endividamento, crise existencial, problemas de saúde mental e acabam resultando na infelicidade. Certíssimo? Outro fato importante é a produção de consumidores falhos. O consumo, então, é o meio de integrar-se à sociedade. Quem não pode consumir acaba sendo marginalizado e a sua existência não gera lucro ao sistema descartável. Tá? E nós já falamos isso também com relação aos equipamentos que já saem de fábrica com uma permanência, com uma durabilidade, né? E você tem por necessidade trocar os equipamentos porque eles acabam ficando obsoletos. E você sente a necessidade de buscar um mais avançado. Né? Então, aí, qual é esse fator que o Zygmunt Bauman viu? É a vida desperdiçada e o aumento de desigualdade. Tá? Então, a cultura, outro ponto de vista por ele observado, é a cultura do lixo e do desperdício. Né? Inovações, obsolescência, a palavra aí, é aquilo que é assim, fica obsoleto, acaba se tornando descartável. Obsolescência programada fomentam o consumismo, tá? Foi o que nós já falamos em outra aula a respeito da obsolescência programada, que é o equipamento, assim como esse que eu estou usando aqui agora para fazer essa videoaula, assim como a televisão smart, que você compra uma TV smart e de repente ela para a loja de aplicativo dela para de ser atualizada e você precisa de um aplicativo novo porque a sua necessidade é imensa, mas a sua TV não tem aquele aplicativo. Aí você gasta uma fortuna para comprar uma outra TV só por conta de um aplicativo que você acaba nem usando. Então, isso acarreta o quê? Isso aumenta a demanda por recursos naturais não renováveis e gera resíduos. Né? E isso aí acaba dando no ponto que nós estamos falando, desde a primeira aula, a degradação ambiental. Né? E aí surgem menos recursos naturais. Né? E aí nós vamos agora desenvolver melhor cada um desses assuntos. A chamada infelicidade na sociedade de consumidores, porque essa infelicidade é sempre colocada não como infelicidade, ela é colocada como felicidade, mas a felicidade é você ter esse produto. Se você não tem esse produto, você não tem a felicidade. Então, esse Zygmunt Bauman, ele observou também que a sociedade de consumidores cria a promessa de que a felicidade se alcança pela aquisição de bens e de serviços associados muitas vezes a elementos como a liberdade, como o sucesso, como a realização e como a conquista. Tá? Tem alguns outros mais aí, nós vamos ver pelo caminho, mas aqui nós temos 3 propagandas que diz sobre a Coca-Cola. Aí a Coca-Cola diz: hoje eu acordei com vontade de espalhar felicidade. Como que você faz isso? Você abre uma Coca-Cola. Né? O Pão de Açúcar já diz que a felicidade pode ser uma Páscoa com tudo o que a gente gosta, consumindo todos os produtos que a gente gosta. Né? E a Volkswagen deseja que 2025 traga grande conquista e novos caminhos. Feliz Ano Novo.
como quem diz, feliz Volkswagen novo, né? Então, essas propagandas, aqui tem uma reflexão que diz assim, observe as propagandas. O que elas vendem, além do produto? São duráveis ou terminam no ato do consumo? Né? Então, a gente tem aqui a Coca-Cola, que naturalmente termina no ato do consumo. Né? A felicidade que ela transmite não é eterna. Você tem que abrir toda hora uma Coca-Cola para poder transmitir a felicidade. A felicidade da Páscoa do mercado, pão de açúcar, ela também não é eterna, ela vale por uma refeição. E a felicidade da Volks também é só aquela que enquanto você tem esse carro como novo, porque o ano que vem eles vão fazer um outro lançamento e a sua necessidade vai ser que em 2026 as conquistas sejam novas também. Então, eles têm uma aproximação do consumismo com a como a gente pode dizer dessa forma, é a forma mais, não é idiota a coisa que eu queria dizer, mas é a palavra que vem na cabeça, mais idiota possível de que é aquilo que você é obrigado a comprar para ser feliz, né? Então, infelicidade na sociedade de consumidores. O consumismo, então, ele gera uma satisfação efêmera em que a promessa de felicidade só permanece enquanto o desejo continua insatisfeito. É o que esse Zygmunt Bauman ele chegou à conclusão. Então, enquanto esse consumo continua insatisfeito, você está com a felicidade porque você está buscando, e quando você busca, você está animado para conseguir, você está feliz porque vai conseguir ter aquilo. Quando você tem, essa felicidade começa a baixar. Aí o nível dessa felicidade baixa. Então tem aqui um ciclo de consumo e felicidade, que começa com o indivíduo buscando alívio e felicidade no consumo. Aí ele assume dívidas e trabalha mais para poder pagar essas dívidas. Aí ele sofre um estresse, sofre ansiedade, sofre frustrações, porque ele está trabalhando muito para pagar aquilo que ele comprou e ele está deixando de usufruir de outros bens, de outros serviços, de outras condições de vida, e aí ele passa a desejar outra coisa que ele precisa se sentir melhor, e essa outra coisa pode fazê-lo se sentir melhor, aí ele volta para aquela busca de alívio e felicidade no consumo de alguma coisa. Aí quando ele vai assumir dívidas e vai sofrer o estresse e vai ficando nesse giro sempre. Aqui nós temos um filme que ele coloca pra gente, é o Happiness, de Steve Kutz, um filme de 2017. Nós não vamos assistir o filme porque o nosso tempo também é curto, não dá tempo de assistir esse filme, mas fica a dica aí, aquele que quiser assistir, é a busca incessante de um roedor pela felicidade e por realizar os desejos, tá? Próximo. Você sabia que cada vez mais... Desculpa aí. Tá aí. Então, a felicidade na sociedade de consumidores. Então, qual seria o principal efeito do consumismo sobre o indivíduo na sociedade contemporânea? Então, o consumismo, ele promove a realização pessoal por meio da aquisição de bens. O consumismo diminui a pressão social e aumenta a satisfação com a vida. O consumismo facilita a construção de identidades estáveis e duradouras, ou o consumismo cria um ciclo de insatisfação, de estresse e frustração. Lembra de lá que nós falamos? Então, qual dessas respostas seria a correta? Tá aí. Então, o consumismo, ele cria um círculo, passou tão rápido que não deu para saber qual era, né? Ele cria um círculo de insatisfação.
Consumidores falhos. Nós falamos sobre consumidores falhos também. Vamos estudar o que seja consumidores falhos. Segundo Zygmunt Bauman, né? Esse 2008 foi o ano que ele publicou a matéria, tá? Então, existem sujeitos que são excluídos da lógica do consumismo, os consumidores falhos, chamados, e são impedidos de participar ativamente do circuito de consumo por não disporem das condições dos recursos necessários, tá? Então, nós temos aqui alguns exemplos. Indivíduos em condições de rua, os refugiados, né? Eles estão no campo da Haddad no Quênia, e tem aqui a pobreza extrema, na última de baixo aqui. Então, nós vamos observar a imagem e perceber que elas explicitam algumas contradições da sociedade de consumidores. Aí eu digo, é possível ser consumidor sem as condições para isso? É o que eu disse no começo, consumir todos nós precisamos, mas existe uma diferença entre o básico e o supérfluo, né? Aqueles tipos de consumidores, eles não têm as mesmas necessidades que um consumidor que está trabalhando, que tem uma vida socialmente rodeada de outras pessoas e outros consumidores, e acabam, então, portanto, tendo necessidades diferentes. Esses consumidores falhos, por não desenvolverem padrões de consumo da sociedade de consumidores, ele vem se aprofundar a situação de vulnerabilidade em que se encontram. Então, esse ciclo deles, dos consumidores falhos, eles funcionam da seguinte forma: o indivíduo não possui condições para consumir, aí ele deixa de participar ativamente do mercado, ou seja, ele não constrói uma identidade consumidora, ele acaba sofrendo discriminação que dificultam ele a obter a renda, e aí ele volta a perceber que ele não possui as condições de consumir. Então, isso vira um círculo vicioso novamente. Então, as pessoas classificadas como subclasses são condenadas à exclusão social e são consideradas incapazes de afiliarem-se a uma sociedade que exige que seus membros participem do jogo do consumismo, segundo as regras que são estabelecidas, né? Porque eles não apresentam as condições de seduzir e de serem desejados pelo mercado. E o mercado assedia as pessoas, né? Ele vai buscar até aqueles que não têm condição, né? Então, aqui nós temos uma relação entre o consumo infinito e o meio ambiente finito. Tá? Nós temos aqui uma área de extração de bauxita em Oriximiná, no Pará. É um minério utilizado para a fabricação de eletrônicos. Tá? Então, eles vão lá, eles vão tirar o verde do lugar, eles vão explorar essa área, eles vão tirar o minério que eles estão necessitando, que é a bauxita, eles vão deixar a área lá até essa área ser reconstruída pela natureza. Vai demorar muito tempo, porque a própria extração do produto requer uns produtos químicos que vão deixar a sociedade, o ambiente mais degradado. Aí eles vão tirar o que eles precisam de lá, eles vão construir um notebook, que é um exemplo de aparelho eletrônico que utiliza a bauxita na sua composição. Esse aparelho vai durar um certo tempo, não é muito, e acaba gerando um lixo eletrônico que é originário, né, desculpa que eu tomar uma gripe danada, que é de um aterro em Gana. Então, o que nós estamos vendo aqui? Degradou a natureza aqui, só para consumir isso, jogou fora, agrediu a natureza aqui novamente. Então, essa agressão à natureza acontece por duas vezes. E a natureza, a gente tem que observar que
quanto mais a gente desgasta ela, mais ela vai cobrar da gente. Porque uma hora ou outra, ela vai parar de oferecer aquilo que é normal dela oferecer, que são os alimentos, que são as madeiras para fazer o papel, que são o material para a gente poder construir nossas casas, né? E ela vai, uma hora ela vai cobrar. Se a gente não repor aquilo que a gente tira, naturalmente a cobrança vem e vem alta. Tá? Então vamos falar sobre a insustentabilidade ambiental. Então, Zygmunt Bauman, também está escrito aqui na data 2008, que foi a data em que ele tem esse relatório escrito. Ele coloca que a cultura do consumo é baseada na obsolescência programada e no desperdício. É insustentável ao longo prazo e coloca em risco a própria sobrevivência do planeta. Deixa eu dar uma pausa aqui, que eu vou tossir. Aí. Então aqui novamente nós temos um ciclo de consumo de degradação ambiental, consumismo e produtos. Dessa vez nós temos aqui que o indivíduo consome novos produtos, então ele aumenta a demanda por recursos naturais, depois ele vem a inovação e a obsolescência e fomentam necessidades, e essas novas necessidades vão chegar no mercado que vão disponibilizar novos produtos, e esses produtos vão ser consumidos pelos indivíduos, e esses novos produtos aumentam a demanda por recursos naturais, e a obsolescência e a inovação acabam fomentando novas necessidades, e o mercado vai disponibilizar novos produtos, e o indivíduo vai consumir esses novos produtos, e não acaba nunca. Nós temos aqui um gráfico que mostra a quantidade de resíduos eletrônicos gerados e recolhidos em 2022. Na Europa, nós temos aqui esses em escuro os resíduos gerados por habitante e em azul clarinho os resíduos recolhidos e reciclados. A gente vê que é muito pequeno. Na África é 0,018. Né? Então a Europa ainda recicla bastante. Mas aqui na África a gente vê que as coisas são só jogadas, né? Próximo slide. Natural quando se parece. Estamos aí. Consumidores falhos, segundo Zygmunt Bauman. O que caracteriza os chamados consumidores falhos na sociedade de consumo? Tem uma pergunta aqui. São os excluídos, são pessoas que optam por um estilo de vida minimalista, são consumidores que não acompanham. Está aqui a resposta. São excluídos por não atenderem às exigências do mercado do consumidor. Aí a gente tem um impasse ético-político da sociedade de consumidores, né? Então, uma vez que na sociedade contemporânea o valor das pessoas é frequentemente medido segundo a sua capacidade de consumir, ao invés das suas quantidades ou qualidades intrínsecas, nós estamos diante de uma situação que mostra que os laços e vínculos sociais estão fragilizados, que a sociedade se resume a uma escolha de mercado e que a cidadania é reduzida ao ato de se consumir e que as questões políticas são negligenciadas. Tá? E esses impasses acabam, então, por nos mostrar que a cidadania é exercida quando nós exigimos os direitos de Estado, quando nós cobramos governos e empresas por políticas, por ações, e nós adotamos práticas socioambientais conscientes e responsáveis, e nós agimos criticamente diante da lógica do consumismo, e que essa lógica ignora os impactos sociais e ambientais da produção, do descarte de massa, e se pressupõe, enfim, a refletir sobre a origem dos produtos e as condições de trabalho desenvolvidas
e as consequências ambientais. Então, nós devemos questionar as contradições da sociedade de consumo, assim, ser consumidores que exigem condutas éticas e diferentes atores perante aos desafios contemporâneos. Nós temos uma tirinha aqui que fala sobre consumismo e pessoas se divertindo simplesmente com bolinhas de sabão. Por fim, aqui nós estamos vendo o encerramento, que diz aqui: viver para o trabalho e o consumismo, de acordo com o que vimos nessa aula, nós vamos então pensar como lidar com esse impasse ético-político da sociedade de consumidores. Essa é uma questão complicada, tá? Nós temos que ver qual é a ética, qual é a coisa certa a se fazer com relação a isso. Então, nós vamos discutir isso depois, quando a gente faz as tarefas também, que está no CMSP. Aqui nós temos as referências da aula. Nós vamos discutir as tarefas do CMSP e nós vamos também trabalhar essa questão de ver o que nós precisamos fazer. Então, nós trabalhamos hoje a habilidade M13CHS, Ciências Humanas e Sociais, Ensino Médio 13, Ciências Humanas e Sociais 303, que diz que debater e avaliar o papel da indústria cultural e das culturas de massa no estímulo do consumismo, seus impactos econômicos e socioambientais com a vista à percepção crítica das necessidades criadas pelo consumo e a adoção de hábitos sustentáveis. Eu estou resfriado demais, tá? Então, nós vamos, não esqueçamos, essa aula tem tarefa, a tarefa vai ser postada no CMSP. A gente vai